Prepare-se para uma jornada transformadora, pois hoje iremos explorar uma perspectiva única, que talvez já tenha passado por sua mente antes. No entanto, estou aqui para apresentar uma nova maneira de pensar, com o intuito de auxiliá-lo a resistir às tentações da pornografia e finalmente erradicar esse obstáculo de sua vida. É inegável que a imoralidade sexual nos afasta de nossos valores espirituais, assim como compreendemos profundamente o poder destrutivo e prejudicial de um vício. Esse vício pode corroer nossa saúde física, mental e emocional, impactando todos os aspectos de nossa existência. Agora permita-me fazer uma pergunta simples a você. E se eu lhe dissesse que você possui o poder dentro de você do autocontrole? Parece algo fora do comum, já que estamos cientes de quão dominadores certos vícios podem ser. Muitas vezes, a mente fica tão enredada nesse ciclo que parece uma tarefa impossível escapar dele. Entretanto, imagine por um momento se você tivesse a chance, por menor que fosse, de conquistar a consciência necessária para exercer o autocontrole em sua vida. Imagine direcionar seus pensamentos e ações de forma consciente. O que você responderia se eu lhe perguntasse agora, neste exato momento, se você acredita ser possível interromper o consumo de pornografia? Algumas pessoas talvez expressem otimismo e acreditem na própria capacidade de renunciar a esse hábito. Outras poderiam admitir que suas mentes estão tão aprisionadas que a ideia de parar parece quase inalcançável, a menos que ocorra um verdadeiro milagre. E claro, há aqueles que poderiam se encontrar sem uma resposta imediata. Agora vamos diversificar nossos pensamentos usando o poder da criatividade e imaginação. Suponhamos que você esteja à beira de cometer algum pecado sexual, ou de entrar em um site pornográfico e você está ardente de desejo para fazer isso. Mas de repente você está em uma situação crítica agora. Alguém aprisionou uma pessoa que você ama muito. Pode ser qualquer pessoa da sua família ou um amigo. E esse ente querido irá morrer agora se você consumir a pornografia. Ou seja, a única forma do seu ente querido não morrer agora seria você neste exato momento não olhar para o site pornográfico. Seria você agora não cometer o pecado sexual que estava disposto. Eu pergunto, o que você faria? Acredito que se você realmente ama essa pessoa, você teria agora o autocontrole suficiente para salvá-la de imediato. Estou certo? Vamos prosseguir com este intrigante enredo de ideias. Neste exato momento, imagine-se diante de uma situação angustiante. Você descobre que alguém querido está aprisionado em meio a um incêndio avassalador. O desespero é iminente, pois não existe ninguém por perto para resgatá-lo, em nenhuma circunstância possível. No entanto, uma oportunidade única se apresenta diante de você, como se fosse um passe de mágica. A chance de salvar essa pessoa querida imediatamente. A condição: abster-se do consumo de pornografia, afastar-se do ato do pecado sexual que lhe tenta de forma avassaladora. Em outras palavras, a escolha é entre ceder à tentação de contemplar a nudez, assistir aquele vídeo ou consumir qualquer conteúdo pornográfico, resultando na perda da vida de seu ente querido, ou optar por cessar imediatamente, garantindo a salvação repentina e sem complicações desse familiar. Diante dessa encruzilhada angustiante, qual caminho você escolheria trilhar? O que eu quero transmitir é que você tem a oportunidade de escolher o autocontrole em momentos cruciais da sua vida. Sem dúvida, compreendo que não é uma tarefa simples. Entretanto, é essencial reconhecer que a sua capacidade de resistir ao pecado pode ter um impacto profundo na trajetória dos acontecimentos. Imaginem um cenário em que um amigo querido esteja à beira de um abismo, pendurado por um fio frágil, e a sua própria força de vontade, ao resistir ao pecado, seja a única esperança de salvá-lo. Ou até mesmo considerem uma situação em que, como pai ou mãe, a única maneira de proteger o seu filho de um perigo iminente seja através da resistência ao pecado. Certamente, você optaria por resistir, porque o bem-estar dessa pessoa querida está em jogo. É esta perspectiva que trago a vocês hoje. Com o auxílio do Senhor Deus, vocês possuem os recursos necessários para tomarem a decisão de não ceder ao pecado. Vocês podem resistir a todas as armadilhas malignas, pois servimos a um Deus Todo-Poderoso e vocês pertencem a Ele. Amados irmãos em Cristo, que bela reflexão sobre a importância de resistir ao pecado e compreender suas implicações. A palavra de Deus nos instrui claramente a nos afastarmos do pecado e a nos mantermos firmes em nossa fé.
Esses exemplos nos lembram de quão cruciais são as escolhas que fazemos, especialmente em situações que nos desafiam profundamente. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23, nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As comparações que fizemos em não ceder ao pecado, mesmo em situações extremas, e a nossa batalha diária contra a imoralidade sexual é válida. É verdade que o pecado muitas vezes nos engana, nos fazendo acreditar que suas consequências não são tão graves quanto realmente são. Nossa mente pode ser facilmente enganada pelo inimigo, que busca nos levar à racionalização e justificação dos nossos pecados. No entanto, a palavra de Deus é um farol de luz que nos guia. Como 1 Coríntios 10, 13 nos lembra, Deus é fiel e não nos deixará ser tentados além do que podemos suportar. Ele sempre nos proporcionará uma saída para que possamos resistir ao pecado. A imoralidade sexual, a pornografia em si, pode de fato causar devastação em todas as áreas da vida, como relacionamentos, família, trabalho e, acima de tudo, nosso relacionamento com Deus. A pureza sexual é um valor fundamental no ensinamento cristão. O apóstolo Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 5, a nos abstermos da imoralidade sexual, honrando nossos corpos como templos do Espírito Santo. Portanto, é vital que estejamos vigilantes e alimentemos nossa fé diariamente por meio da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros irmãos na fé. E caso tenhamos errado no passado, lembremo-nos de que Deus é misericordioso e perdoador, sempre pronto a nos receber de volta em seus braços. Que este vídeo possa ser um canal de bênçãos em sua vida, compartilhe-o com mais pessoas e desejo a todos um dia abençoado na presença de Deus. Até a próxima, lembrem-se, Deus nunca dorme.